Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Paraná. Este concurso que acabou de abrir com diversos cargos, importantíssimos e bem atraentes, para quem está aí nesse mundo, nesse universo de concursos. Então, se você está iniciando seus estudos para este concurso, comece se inscrevendo nesse canal, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo. Então, antes de iniciar a nossa aula, vamos iniciar dando algumas dicas de como estudar esse regimento interno e quais assuntos mais relevantes você deve focar. Considerando que o regimento é bem extenso, são 88 páginas PDF e 297 artigos. Então não tem como você decorar tudo que está aí neste regimento. No entanto, é importante observar, atentar para alguns assuntos que são mais cobrados pelas bancas, no geral, e que podem ser cobrados nessa prova. Nós vamos ter tudo que diz respeito ao mandato dos deputados estaduais, tá certo? Então, a questão do mandato, a questão da posse, os prazos, a forma de tomada de posse dos deputados estaduais, a questão do exercício, os prazos de exercício, prorrogação para o prazo de exercício, dentre outras situações que envolvam a questão do exercício, que são dois momentos diferentes, o momento da posse e o momento do exercício. Também em relação à questão das hipóteses de perda do mandato, de extinção do mandato, de renúncia do mandato, tá certo? Então, fique atento a tudo que envolver a questão do mandato dos deputados, ok? Além disso, tem as competências, As competências dos órgãos que formam a Câmara, que é a mesa diretora, da Câmara, da Assembleia Legislativa, tá certo? A mesa diretora, a competência da mesa, a competência do presidente da Câmara, a competência dos deputados, porque são competências diferentes e a banca pode tentar misturar as competências, tentando lhe confundir. Temos ainda também em relação às comissões, que são diversas comissões, tá certo? Então é importante você saber quais são os tipos de comissões, tá certo? Tem as comissões permanentes, comissões temporárias e cada uma delas tem os seus tipos, ok? Então é importantíssimo saber como funcionam as comissões, a finalidade das comissões, as regras das comissões, a composição das comissões. Então veja quantos assuntos são importantes só dentro desse tema de comissões. Temos ainda em relação às sessões, que diz respeito ao momento mesmo, ao funcionamento, aos dias de trabalho da Câmara, que são as sessões. Tem vários tipos de sessões, aliás, da Assembleia Legislativa, que eu falo muito sobre Câmara e às vezes, como ambas são casas legislativas, às vezes eu troco os termos. Mas enfim, sobre a Assembleia Legislativa, as sessões das Assembleias Legislativas, certo? E ver também quais são os tipos dessas sessões. Além disso, tem uma parte importantíssima que você não pode deixar de estudar, que é a parte do processo legislativo ou elaboração legislativa, que é na elaboração propriamente dita das leis ou dos projetos de leis, tá certo? Então, isso aí com certeza vai cair algum assunto dessa parte aí, que está lá a partir do artigo 154 do regimento interno, deste regimento interno, que está lá a partir do artigo 154 deste regimento interno. Então, essa parte aí é uma parte que você também não pode deixar de ler, não pode deixar de estudar e entender essa parte do regimento,
tá certo? Então, no demais, né, sempre de olho nos prazos, né, que a banca sempre vai trazer 2 ou 3 prazos, né, e nas exceções, ok? Então, vá listando aí esses itens, né, que eu acabei de citar, esses temas que eu acabei de citar, para você focar quando for estudar o regimento, ok? Agora vamos iniciar com a leitura do artigo 1º deste regimento interno. O artigo 1º diz o seguinte: a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, com sede no município de Curitiba, capital do estado, funciona no Palácio 19 de Dezembro, integrante do Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury, tá certo? Então, este é a sede, né, de onde funciona a Câmara, a Assembleia Legislativa, né? E esse é o nome da sede, né? Agora, essa informação ela não é tão relevante para a prova, mas é importante que você saiba o nome do palácio e a sua sede. Agora, o parágrafo único diz: por deliberação da Comissão Executiva, a Assembleia Legislativa e suas comissões poderão reunir-se, discutir e deliberar matérias. Aí vem aqui, gente, situações em que as sessões, né, da Assembleia Legislativa serão realizadas sem ser na sede da Assembleia Legislativa. Então, veja o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Fique de olho nas exceções. Então, nós temos uma regra, né? No parágrafo 1º, no caput do parágrafo 1º, que é a regra da realização do local de realização dos trabalhos da Assembleia Legislativa, que será na sede, né, da Assembleia Legislativa, que fica no edifício Palácio 19 de Dezembro, ok? No entanto, no parágrafo único já vem as exceções, né, onde no inciso 1º vai dizer que as sessões da Assembleia, né, ou as comissões, né, serão realizadas em outro edifício ou em ponto diverso do território estadual, tá certo? Além disso, poderá, né, por meio de sistema remoto ou misto de discussão ou votação. Então, primeira informação que eu devo observar: por deliberação da comissão executiva, né, e as situações vai ser em outro edifício ou em ponto diverso, desde que seja deliberado pela comissão executiva, e também por meio de sistema remoto ou misto de discussão e votação. Então, a Câmara pode ter tanto na sua sede, aí quando for necessário, quando a comissão executiva achar por bem, pode mudar o local, né? Ou também pode estar fazendo por meio remoto, onde todo mundo vai estar nas suas casas, né? Ou uma parte vai estar lá na Assembleia Legislativa e outra parte vai estar nas suas casas, tá certo? Então, grave aí essas informações. Agora vamos tratar sobre as sessões legislativas. Então, como eu já falei, né, um assunto também importante que você deve gravar. O artigo 2º diz: a Assembleia se reunirá durante as sessões legislativas. Então, vamos ter aqui, gente, 2 tipos de sessões. Primeiro, as sessões ordinárias e segundo, as extraordinárias. As sessões ordinárias, como vocês podem ver aqui, elas têm um período certo, determinado, tá certo? Que vai ser sempre de 2 de fevereiro a 17 de julho. E tem um recesso nesse período aí, e depois retorna de 1º de agosto a 22 de dezembro. Tem outro recesso, tá certo? Então vamos ter aí 2 recessos e 2 períodos onde serão realizadas as sessões legislativas ordinárias, ok? Então, gravem também essa informação em relação ao período das sessões ordinárias. As extraordinárias, quando as mesmas forem convocadas. Então, quando for convocada, né, independente do período, então será uma sessão extraordinária.
No entanto, a gente vai ver que vai ter as situações, vai ter a competência para a convocação dessas sessões extraordinárias. Então, o parágrafo 1º diz: as reuniões marcadas para as datas a que se refere o inciso 1º deste artigo serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados. Então, aí está bem claro, né? Se na data que se inicia, né, 2 de fevereiro, por exemplo, for sábado, domingo ou feriado, então ela é remarcada automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, ok? Parágrafo 2º. A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias, ok? E o que são sessões preparatórias? São as sessões responsáveis pela posse dos deputados, onde se faz a relação dos deputados que já foram diplomados, né? Onde se faz a posse de cada um deles, onde se presta o compromisso, se dá posse e também não só dos deputados, mas da mesa da Assembleia Legislativa. Da Assembleia Legislativa. Parágrafo 3º diz: a sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho, enquanto não for aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, é uma das funções da Assembleia Legislativa votar e aprovar o projeto da LDO, tá certo? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós sabemos que nesse período aí é o período que se encerra, né, a primeira parte da sessão ordinária. No entanto, esse período pode não ser respeitado se caso, né, não tenha sido votado ainda o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, tá certo? Então pode ser que ultrapasse essa data aí, se não tiver sido votada, para que seja votado, porque é um projeto importante que deve ser votado sempre nesse período do ano. O parágrafo 4º diz que, convocada extraordinariamente, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre matéria objeto da convocação, vedado o pagamento a deputados a qualquer título pela realização dessas sessões, tá certo? Então, em relação à sessão extraordinária, né, geralmente é algo que é urgente, né? Algo que tem a ver com interesse público e nesse momento, né, que é convocada a sessão extraordinária é para tratar apenas sobre aquele assunto que que é de matéria urgente, tá certo? Então não se deve estar tratando de assuntos que não têm a ver com aquele tema para o qual a Assembleia foi convocada. Agora vamos tratar das sessões preparatórias, que é o que eu acabei de falar, que é a sessão que dá posse aos deputados, né? Faz aquela organização para dar a posse. Lembrando que essa parte aqui ela não é tão relevante assim para provas, mas a gente lê, né? Porque caso a banca cobre, nunca se sabe, né? A gente vai estar a par das informações. O artigo 3º diz: o candidato diplomado, deputado estadual, deverá apresentar à mesa pessoalmente ou por meio de seu partido, até 31 de janeiro do ano da instalação de cada legislatura, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação do seu nome parlamentar e legenda partidária. Então, é quando ele vai, né, se apresenta à mesa da Câmara até o dia 31 de janeiro, né,
e vai ali entregar o documento em relação à sua legenda e ao seu nome parlamentar, tá certo? Parágrafo 1º diz: o nome parlamentar, salvo a juízo do presidente, quando houver necessidade para evitar confusões, será composto de 2 elementos. Então, um prenome e o nome, né? 2 nomes ou 2 prenomes, tá certo? O parágrafo 2º diz: caberá à primeira secretária organizar a relação dos deputados diplomados em ordem alfabética dos nomes parlamentares com as respectivas legendas partidárias, devendo estar concluída antes da instalação da sessão da posse. Então, isso aqui é só questão procedimental, a gente vai passando, né, para adiantarmos. Artigo 4º. O deputado apresentará ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ao assumir o mandato para efeito da posse e 90 dias antes das eleições, no último ano de cada legislatura, declaração de bens e fontes de renda e passivos, incluindo todos os passivos de sua própria responsabilidade, de seu cônjuge ou de pessoas jurídicas por ele direta ou indiretamente controlado. Então isso aqui é importante você anotar porque faz parte dessa, como um requisito para tomar posse, tá certo? Então, o que o deputado deve apresentar? Declaração de bens e fontes de renda, tá certo? Essa declaração abrange apenas a ele ou a outras pessoas. Então a gente vai ver que abrange tanto a ele quanto ao seu cônjuge, tá certo? Ou a pessoas jurídicas que ele, tanto de forma direta ou indireta, controla, tá certo? Então, isso é importantíssimo porque pode ser cobrado na prova. Outra coisa importante aqui nesse artigo 4º é o prazo, né? Que é o prazo de 90 dias antes das eleições, tá certo? Então, antes das eleições, o deputado já apresenta essa declaração de bens no último ano da legislatura, tá certo? Então, o ano da eleição, né? Que é o último ano dele da legislatura, caso ele perca ou caso ele vença, né? Ele vai ter um novo mandato. Então, é aquele último ano, o último ano da legislatura. Então, 90 dias antes das eleições é o prazo para ele apresentar essa declaração de posse. Se ele não apresentar, ele ficará impedido de ser empostado quando ele vencer na sessão preparatória, ok? O artigo 5º diz: no dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, às 15 horas, os deputados estaduais diplomados reunir-se-ão na sede da Assembleia Legislativa do Estado em sessão preparatória para a posse e a instalação da legislatura. Então, sempre, né, no início, né, de cada legislatura, que diz respeito ao tempo de mandato, né, o período de mandato, sempre se reunir-se-ão no dia 1º de fevereiro, então grave esses dados aí, né, e às 15 horas, tá certo, gente? Então, quando eu falei no início da aula, né, acerca do funcionamento da Câmara, diz respeito também à questão da legislatura, que funcionará às 15 horas e sempre no dia 1º do ano, né? Aliás, 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, né? A legislatura corresponde ao período do mandato, que é 4 anos. Então, tem 4 anos, né? A legislatura diz respeito a esses 4 anos, tá certo? Parágrafo 1º agora, nós vamos ter que presidirá a sessão preparatória o último presidente da Assembleia Legislativa, se reeleito deputado ou, em sua ausência, o deputado mais idoso dentre aqueles com o maior número de legislatura. Então, quem é que vai presidir essa sessão preparatória? É outro dado importantíssimo que você deve gravar nessa parte aqui de estudo da sessão preparatória. Quem vai presidir vai ser o último presidente da Assembleia Legislativa.
Então, mesmo que ele não tenha sido reeleito, mas ele foi eleito novamente deputado, então ele pode presidir a sessão preparatória, certo? Caso ele não seja reeleito deputado, então ele não tem mais mandato, né? Então quem vai entrar ali vai ser o deputado mais idoso, tá certo? Você pode até achar assim, isso é um dado, né, bobo, não tem relevância nenhuma, mas a banca pode cobrar essa informação. Se você não souber, você vai perder um ponto. Então, grave aí essas informações. Parágrafo 2º, aberta a sessão, o presidente convocará 2 deputados, de preferência de partidos diferentes, para servirem de secretários e proclamará os nomes dos deputados constantes da relação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 3º deste regimento. Ok? Então, mais uma questão procedimental. O artigo 6º diz que a mesa da sessão preparatória declarará instalada a legislatura, né, que é o período dos 4 anos, e com a relação nominal de deputados tomará o compromisso solene destes, obedecendo às seguintes formalidades. Então, mais uma vez, a gente vai ler aqui bem rapidinho, só para não ficar sem passar aqui, né, essa parte. Então, de pé, todos os presentes, né, fala do momento solene. Então, todos ficaram de pé. O presidente proferirá a seguinte declaração. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná e observar as leis, desempenhando lealmente o mandato que me foi confiado pelo povo paranaense e promovendo o bem do meu Estado, certo? Aí vem ato contínuo, será feita a chamada pelo presidente e cada deputado. Em pé, ratificará o compromisso dizendo assim o prometo e assinará o termo de posse, tá certo? Então, isso aí é o procedimento para a tomada de compromisso, né? Prestação de compromisso da posse, no ato da posse. Parágrafo único diz: o conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação não poderão ser modificados. Então, nem tem nem como errar isso aí, tá certo? Se caso caia na prova, ele não pode colocar outra palavra ali, ele não pode quebrar aquele protocolo, né? Ele pode inventar, inovar qualquer coisa. Naquele momento, ele tem que falar justamente o que está no regimento, ok? Agora, o artigo 7º. O presidente fará publicar no Diário Oficial a relação de deputados constante, parágrafo 2º do artigo 3º deste regimento, para o registro do comparecimento e verificação do quórum necessária à abertura da sessão, à composição das comissões e às votações, ok? Parágrafo único, havendo modificações posteriores, a relação de deputados deverá ser atualizada e republicada. Artigo 8º, o deputado deve ser empossado pessoalmente, sendo vedada a posse mediante. Ó, grave isso aqui, viu? Isso aqui tem cara de questão de prova, tá certo? Sendo vedada posse mediante apresentação de declaração oral ou escrita. Vou colocar aqui. Apresentação de declaração oral ou escrita, ou por procurador, né? Procuração. Pede para alguém, um irmão, sei lá, um advogado, ou qualquer pessoa que possa lhe representar, vá lá com esse documento, eu vou lá no cartório, faço uma procuração e você vai lá tomar posse no meu lugar. Não pode, gente, tá certo? Então, a posse tem que ser pessoalmente. Então, gravem esse artigo 8º. Não pode também declarar, né, escrever, fazer uma carta, um documento e dizer que está tomando posse através daquele documento. Não é válido, ok? Então, o artigo 9º, falando ainda da posse, diz: quando algum deputado tomar posse
suceder ou substituir outra em sessão posterior àquela em que foi prestado compromisso geral, o presidente nomeará comissão para recebê-lo e acompanhá-lo até a mesa quando, antes de empossá-lo, tomar-lhe-á compromisso regimental seguido da assinatura do termo de posse. Então veja como funciona. Há situações que podem acontecer em que o deputado não conseguiu chegar lá no dia para tomar posse, que é o que a gente vai ver no parágrafo 1º do artigo 9º, né? Então, nessas situações, o que é que o presidente da Assembleia Legislativa vai fazer? Vai nomear uma comissão apenas para recebê-lo e para que ele tome posse, tá certo? E no ato da posse, né, dessa posse aí, digamos, especial, ele vai prestar também o compromisso que se é prestado, foi prestado, né, pelos demais deputados. E depois assinar o termo de posse, ok? Agora, o parágrafo 1º, né, do artigo 9º, diz que, salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovada, então tem que ter um laudo médico, né, ou atestado, a posse descrita no caput desse artigo ocorrerá no prazo de 30 dias, então, que é no caso do artigo 9º, né? Então, mais uma vez, estava doente ou aconteceu um motivo de força maior, então o que é que acontece é que esse prazo, essa posse pode ocorrer ainda depois, no prazo de 30 dias, tá certo? Passando os 30 dias, o prazo aí já não vale mais aquela posse. Então, nesse prazo de 30 dias, ele pode tomar ainda posse. Pode ser prorrogável por igual período, né? Que no caso vai dar 60 dias de prazo no máximo, já incluindo a prorrogação, né? Que pode ser, essa prorrogação pode ser, que é outro dado importante, a requerimento do interessado. Então, o interessado tem que se manifestar, né? O deputado que vai tomar posse tem que se manifestar requerendo aquela prorrogação, tá certo? Outra coisa importante aqui é a contagem desse prazo. Qual o prazo, gente? É o prazo da posse, né? Que por motivo de força maior, ou da prorrogação. É o prazo da prorrogação, tá certo? Então, contado da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura. Esse inciso primeiro ficou bem ambíguo aqui, ficou, aliás, bem redundante, né? Da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura. Enfim, inciso segundo, da diplomação, se eleito deputado durante a legislatura, né? Que às vezes acontece uma eleição de forma extraordinária, em que já existia a legislatura e por algum motivo, né, foi necessário realizar naquele estado, de forma específica, uma eleição no meio já de um mandato, né? 2 anos depois, ou 1 ano. Então, nesse caso aí, vai contar da diplomação. E terceiro, da ocorrência do fato que ensejar por convocação do presidente, tá certo? Então, essa é a forma da contagem, tá certo? Então, grave aí. Parágrafo 2º diz que, durante o recesso da Assembleia Legislativa, a posse será perante o presidente, com compromisso regimental e assinatura do termo de posse. O parágrafo 3º diz que, tendo prestado compromisso uma vez, o suplente do deputado fica dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes, ok? Então, essas são as informações procedimentais em relação à posse. Como eu já falei, né, que vocês devem gravar em relação aos prazos, à contagem, né, em relação às exceções, que está aqui no parágrafo 1º, né, a forma de como deve tomar a posse, tá certo? Então, é isso que vocês devem gravar. Então, vamos ficar por aqui na aula 1, encerrando a aula 1, e eu aguardo vocês na próxima aula, aula número 2. Não se esqueça de adquirir o nosso simulado, né, que nós iremos estar lançando
após essa aula 1, já iremos lançar o nosso combo de simulados inéditos e comentados sobre o regimento interno e também a Constituição do Estado do Paraná, tá certo? Então, se deseja adquirir, clica no link da descrição e vai dar acesso ao nosso WhatsApp. Lá nós iremos passar todas as informações. Aguardo você na próxima aula. Até lá!